Olá, eu sou Ana Calandra, eu sou empresária e mentora de mulheres de negócios. Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga, especialista em ansiedade e síndrome de burnout. E eu sou a Finlândia Costa, sou empresária do setor imobiliário. Bom, nós estamos aqui para conversar sobre mulheres no comando. A gente vive uma rotina e um crescimento exponencial das mulheres em negócios, em todas as áreas. E para falar em empreendedorismo feminino, a gente tem que pensar que a nossa união vem fazendo a força. Exatamente. Então, eu queria começar como empresária, enfim, e já trabalhei na área executiva, perguntando para vocês, hoje, qual é o diferencial que vocês veem em serem mulheres que estão no comando dos seus negócios? Você, Finlândia, numa área que era proeminentemente tão masculina, e você, Ana, que atende no consultório e que vê o movimento das mulheres desde a ascensão e também do desespero de equilibrar todos os pratos. É isso aí. Quer responder primeiro? Vamos lá. Eu acredito que hoje, né, a mulher, ela cada vez mais vem conquistando o seu espaço, e brilhantemente, né? Mas, juntamente com isso, a gente tem justamente isso que você trouxe, né? De a conquista de um espaço que antes a gente não tinha, mas todo bônus também tem o seu ônus, né? E diferente do homem, né, que antes ele saía para trabalhar e voltava para casa, a mulher tem os seus outros pratinhos para poder equilibrar, né? E o que eu me deparo muito no consultório são justamente aquelas mulheres que têm tido dificuldade de equilibrar esses pratinhos e de manter a sua saúde emocional, a sua qualidade de vida, justamente por dificuldade de encontrar uma rotina funcional, né? Onde ela se sinta realizada profissionalmente, onde ela se sinta realizada pessoalmente e ela não sinta que sempre tá faltando algo, né? Que é justamente isso, aquela coisa assim, não, se eu dou demais pro trabalho, eu como mãe eu deixo a desejar. Se eu tô dando mais o meu papel naquele momento como mãe, o meu papel como esposa, ele tá deixando a desejar, né? Então, eu acho que assim, né, uma coisa até que eu deixo para vocês como dica é de que a gente sempre vai estar com foco maior em um papel, né? E isso é muito importante, porque a gente se cobra demais o tempo inteiro. A mulher se cobra demais o tempo inteiro. E principalmente, né? A perfeição, né? É isso aí. E não existe, né? A gente fala que a gente não precisa levantar a bandeira da Mulher Maravilha. Que eu tenho que ser autossuficiente o tempo inteiro, né? Sim. Precisa aprender a pedir ajuda, entender que horas alguns pratinhos pode ser que não estejam rodando direito, mas tá tudo bem, né? Mas olhar assim, no todo, como que você se sente com relação aos seus papéis, né? Entender que tá tudo bem, hora ou outra, algum não vai estar rodando bem e tá tudo certo. E é reconhecer isso, né? Reconhecer esse lugar. É verdade. Você sabe que se eu pudesse falar uma característica de trabalhar com muitas mulheres que destoa um pouco do grupo masculino é produtividade. E é muito louco pensar isso porque como que você vai falar que uma mulher ela é mais produtiva no trabalho, tendo em vista que ela tem uma outra demanda que homens não têm? Ponto. E elas são. Isso aconteceu comigo. Primeiro, quando eu engravidei dos gêmeos, que eu tive um dos meus melhores anos, né? Na época eu trabalhava no corporativo, me veio aquela sensação, aquele medo, aquele pensamento, poxa, eu acho que nunca mais eu vou conseguir obter o resultado que eu tive este ano. Só que nos anos subsequentes, eles foram muito melhores. Então, eu acho que a maternidade, essas demandas que nós temos em casa, na verdade, elas funcionam como um alicerce de poder para impulsionar e amplificar os nossos resultados. Isso aí. É muito difícil você planejar isso, não é lógico. Mas isso vai acontecendo. Conforme as crianças vão crescendo, você vai encontrando essa organização mental, essa inteligência emocional para você acessar lugares que antes para você eram inacessíveis. É quase que É uma muito doido obrigação isso. de desenvolver habilidades Exatamente. que antes você não tinha. E uma coisa que eu Exato. percebo que a gente tem, e tem muito a ver, e isso pro empreendedorismo também faz diferença. Como nós fomos criadas para sermos multitarefas, e os homens foram criados para serem monotarefas, porque eles eram os provedores, eles tinham que ir pra rua. Sim. E não é que eles, monotarefas, homens não matem a gente, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eles eram focados muito na entrega e na performance só no trabalho. O nosso era um olhar de águia, olhando o todo.
para não deixar nada cair. Sim. E isso desenvolve, de alguma forma, tanto uma inteligência emocional, eu acredito, e uma expansão de consciência que a gente tem, que é exatamente isso que você falou. Exato. A hora que você conseguiu entender que você consegue extrapolar um pouco mais para determinada área, porque você entendeu como aquilo funciona, é muito interessante a forma com que a mulher vai juntando e formando novos negócios, e formando novas parcerias. Sim, é muito clichê falar que, eu dou conta de tudo. Isso não existe. E eu nem quero dar, não, porque eu tentei acho... durante anos e fiquei exausta. Exausta. E a mulher, eu sinto que a mulher, ela tem muita dificuldade de pedir ajuda. Sim. Né, Eu Ana? tenho. Ela é como se fosse um símbolo de fraqueza. Vergonha, De né? vergonha. Dizer, olha, não dou conta, olha, é muito pesado. Eu vejo até, às vezes, pelo meu comportamento. Às vezes eu preciso de um auxílio para buscar as crianças na escola. Poxa, aquilo é um problema para mim. No meu subconsciente, eu falo, poxa, mas por que eu não consegui alocar tudo isso para que eu consiga fazer tudo? Isso é muito complicado, porque também tem muito daí dos nossos arquétipos, de como fomos criados. A gente traz muito essa história para o que a gente vive hoje. Então também não dá para ignorar. Então tem esse comportamento, né? Esse desenvolvimento do empreendedorismo feminino, que está cada vez mais amplo, está tomando um espaço maravilhoso. O que fazemos aqui, Sim, o nosso sim. grupo, os resultados que temos é algo extraordinário, não é algo pontual, né? E isso é uma crescente. Parece que quanto mais responsabilidades temos, mais entregamos e mais produtivas ficamos e assim vai. Então eu acho que isso é só uma gestão que as mulheres, no geral, precisam ter, de entender que sempre vai ter algo numa zona de estresse. E aí eu queria até fazer uma provocação para vocês. Porque eu acho que quando a gente saca que a gente tem essa capacidade de ser multifacetadas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente se sobrecarrega Total. num nível, e aí a gente não consegue mais saber ali o que eu peguei por prazer, por tesão, porque eu queria entregar. Ou no automático. Ou no É isso. automático. Mas é Então- interessante essa questão que você fala, porque eu, por trabalhar, né, no consultório diretamente com líderes e empresárias, as mulheres cada vez mais vêm assumindo papéis, altos cargos em empresas, em multinacionais, enfim, justamente por conta desse olhar diferenciado, né, do foco no todo. Então, isso é fato, assim, né? O nosso sistema cognitivo, ele trabalha de forma diferente. Sim. Ele opera de forma diferente. Não é nem melhor, nem pior, só é de forma diferente. Sim. Né? Então, a mulher vem sendo reconhecida, assim, não, nessa função legal, né? Tá rolando, é bom, a gente quer uma mulher nessa função porque o olhar da mulher é diferente. Mas aí entra justamente isso, né? A dificuldade de falar não, a dificuldade de colocar prioridades, de entender o que realmente faz sentido naquele momento e o que, independente do como eu vou ficar, eu sei que eu dou conta de fazer, porque a gente faz. Né? A partir do momento que De um a gente jeito pegou ou de pra outro. fazer, de um jeito ou de outro, a gente faz. Mas qual é o preço disso? Exato. Né? Qual é o preço de assumir esse todo e de levar, não, a qualquer custo, e eu faço e eu vou dar conta? É que essa conta, ela vem pra dentro de casa, Isso. Exato. Na maioria das vezes. na maioria das vezes. Então, o que a gente faz? A gente dá o nosso máximo lá fora. 80% produz, e os outros 20% você fica ali isso. Essa tentando. conta vem pra dentro de casa. E essa conta vindo pra dentro de casa abala o quê? Psicológico. Sim. Porque aí é filho, é marido e Isso. tal. Então, Entram as 1000 culpas que a mulher já carrega, né? Que eu exatamente. falo que a skin da culpa já nasce com a É gente. isso aí. E esse é um ponto interessante, porque eu debato muito isso com mulheres, né? Porque essa questão, assim, é lógico, essa sobrecarga que muitas vezes acontece, a gente precisa aprender a canalizar ela de uma forma aonde eu encontre uma forma de me recarregar antes de chegar em casa. Porque senão é lógico, se eu já gastei 90% da minha bateria ao longo do dia, tem só 10% ali reservado pro marido, pros filhos, pra casa, enfim, né? E aí de que forma que a gente... E aí que vem a frustração, né? Como que eu lido com isso? Que eu chego em casa e eu tô esgotada e eu não consigo dar conta do restante, né? fazendo a plena, né? Né? Então, assim, de que forma que eu consigo, no final do dia, encontrar algo na minha rotina que, de certa forma, me recarregue ou desligar um pouquinho antes para que eu dê aquela respirada, Aquela entendendo descompressão. assim, agora eu tenho um segundo turno, Sim. né? Ou terceiro turno, muitas vezes, né?
para que eu possa dar o melhor de mim, mesmo estando cansada, mesmo estando no final do dia. Você sabe que espiritualidade ajuda muito nisso. Sim. Sim. Porque assim, a mulher, né, segundo a Bíblia, para quem acredita, edifica o lar. Então, quando você está ok com a sua espiritualidade, é como se aquele espírito de paz fosse transmitido para sua família. Então, por mais exausto, por mais cansada que você esteja, naqueles, né, os 10% restante do dia, da bateria low ali, quando você tá com a sua espiritualidade ok, você transmite e você transita por esse inconsciente familiar de uma forma mais tranquila. É isso aí. E uma coisa que eu acho que para mim vem pegando muito é que eu, por exemplo, eu comecei a prestar atenção que eu não tinha mais hobbies. O meu hobby era trabalhar, meu hobby era fazer negócio, meu hobby é fazer com que mulheres brilhem e que todo mundo... Só que isso, por um lado, é muito legal, mas por outro, você não tem esses momentos de descompressão. Na verdade, a gente para de observar o que faz a gente feliz. Exato. Porque a gente tá tão preocupada o tempo inteiro em atender o outro. Em servir. E isso é maravilhoso. Ana, e como resgatar isso? Né? Isso é O que você dá como dica para que a gente volte, busque resgatar essa parte de ter o seu hobby, de ter o seu momento, seu autocuidado? Eu acredito que, assim, isso tem que sempre estar no nosso radar. Porque eu vi uma coisa muito linda essa semana, assim, que é quando a gente tá servindo o nosso marido, servindo os nossos filhos, nós estamos louvando a Deus o tempo todo. Sim. Né? E eu achei isso maravilhoso, porque isso ressignifica aquela coisa do seu olhar para casa, para os filhos, para o marido, mesmo estando cansada, Sim. mesmo estando esgotada, enfim, né? Mas, para que isso aconteça, eu preciso me colocar em primeiro lugar. E entender que, assim, se eu não estiver bem, se eu não encontrar aquele hobby, aquela atividade que me reabasteça, eu não consigo dar conta do resto. E eu não vou estar 100% pro resto. Sim. Né? E às vezes a gente se coloca num lugar de não posso me colocar como prioridade. Porque as outras áreas estão demandando e dependendo de mim. Sim, elas dependem, mas eu preciso estar bem para que eu possa dar 100% de mim. Né? E às vezes assim, é uma horinha do dia, uma horinha, né? Algumas horinhas na semana com alguma atividade que te faça bem, que te realize. E aquilo lá vai te recarregar para uma semana inteira, para você atender as outras demandas. E uma coisa que eu acho que é muito legal também, que a gente tem aqui na Empush e que eu tento fazer em todos os grupos que eu participo e dos negócios que eu faço, é realmente esse poder do ambiente aonde ele faz essa diferença. Que a gente tem uma coisa tão leve entre nós... Isso. Que isso deixe realmente o que seria um fardo pesado mais gostoso. Poxa, eu vou parar, vou pensar no seu negócio, você vai pensar no meu, como é que eu vou te ajudar? Eu acho que isso também traz uma leveza. E é interessante essa coisa que você colocou, porque assim, né, hoje mesmo, eu tive 2 semanas super intensas de trabalho e eu tava super cansada. E aí meu marido olhou pra mim e falou, você vai? Eu falei, eu vou, porque lá é um lugar que me recarrega. Que me reestabelece. E é um lugar onde eu tô 100% pra mim. Então, isso é importante a gente olhar, né? Quais são as atividades e quais são as tarefas ou o que você pode colocar na sua agenda que você tá ali. Às vezes é fazer uma unha. Né? Às vezes é ir na manicure, num lugar gostoso, onde vou receber uma massagem nos pés, alguma coisa assim, né? Onde você possa ficar em silêncio. Então, é perceber isso, né? Quais são os momentos do seu dia, da sua semana que você tá se colocando em primeiro lugar. Sim. Pra atender e o estar resto. Com pessoas que não vão ficar só te tacando aquele fogo você tem que estar 1 milhão produtivo aí, você tem que estar o tempo inteiro entregando tudo e sem olhar pra você. É isso aí. É que sozinha a gente não consegue. Não. Ponto. É. Não consegue. E por isso estar perto de pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Exatamente. E que também estão com essa... que têm as mesmas prioridades, os mesmos valores, porque isso fica no radar, né? Então, é você estar perto de uma pessoa, estar num ambiente onde, quando eu tô passando demais, eu sempre tenho alguém que fala, vem cá. Você não acha que é interessante de olhar para isso aqui? Sim. Né? Isso aqui não tá legal. Então, é aí que a gente começa a olhar também para a questão da sororidade no nosso ambiente, né? No todo. Da mulher olhar para outra e falar assim, você já parou para olhar para isso, né? Talvez aqui tá passando um pouquinho do ponto. Vamos ajustar. Então, isso é muito importante. Mas a gente reconhecer esse lugar, assim, que é extremamente necessário. Sim, né? sim. E a sororidade real, né?
Porque a gente conhece um monte de gente A que fala hipocrisia, sobre né? o hipocrisia, vem o, né? Aí, mas não, é trabalhar a É se sororidade. preocupar genuinamente com a outra. Exato. E Nós se temos muito colocar isso no aqui. lugar da outra, né? Falar, nossa, como é que ela tá aguentando? Olha, vem cá, vou te estender a mão. É isso O que eu aí. posso ajudar? que eu O que eu posso posso ajudar? ajudar? O que eu posso O que eu posso contribuir? tirar das tuas costas É. aqui, puxar aqui da E tua... às vezes é um abraço. Exatamente. Falo que É um assim, né? abraço. Às vezes assim, né? É uma mensagem de bom às dia. vezes é A um pessoa tá abraço. num dia... Eu sempre falo, quando eu falo muito sobre networking, eu sempre falo que você não sabe como está sendo o dia, a semana, o mês, a vida daquela pessoa. E que um sorriso seu vai marcar a vida daquela pessoa para sempre. É Ai, isso você aí. não tá afim de sorrir todo dia. Tudo bem, mas pensa em sempre dar o seu melhor. Porque tem muita gente que tá precisando da Sim. gente. Eu acho que isso é um estilo de vida, né? Eu tava vindo aqui no trânsito, fiquei pensando. Quem é você no trânsito, né? Por exemplo, vem uma pessoa atrás, apressada, dando farol. Você é aquela pessoa que dá espaço brava, julgando, achando que aquela pessoa é uma folgada. Ou você é aquela pessoa que dá espaço e pensa, poxa, o que será que aconteceu? Será que essa pessoa tá indo pro hospital? Essa pessoa tá com alguém doente, tá com a esposa grávida? Se colocar Você no não lugar do sabe. outro. Então a gente tem. Porque esse é um assunto que eu penso muito, porque acontece muito. Quem pega muita pista passa muito por isso. Mas qual que é a tendência? Você ficar com raiva da pessoa ou você deixar ela passar com tranquilidade, porque você não sabe o que tá acontecendo? Né? É muito doido isso, porque é um estilo de vida. É isso aí. É como você treina o seu cérebro pra pensar e reagir Exato. sobre aquelas ações que estão acontecendo, que você não tem controle. Eu acho até que pra gente finalizar, é legal cada uma dar uma dica de como faz pra lidar no dia a dia com, né, para empreender com alegria, para onde tá o segredo do sucesso de vocês como mulheres? Pra mim, eu acho que dê o seu melhor nas condições que você tem. Eu falo muito isso, a minha frase existe o ideal e existe o que é possível. Então, se você faz o que é possível nas condições que você tem, vai dar certo. Vai dar certo porque hoje você pode não ter muito, mas o pouco que você fez que deu certo vai te dar mais recursos, mais condições, seja profissional, seja financeiro, seja psicológico, seja uma qualificação. E isso vai sendo uma crescente sempre. Então, pra mim, é isso. Eu acho que o que eu deixo de dica é seja gentil com você. Porque às vezes a gente procura tanto, né, ser mais empática, ser mais gentil com as nossas colaboradoras, com os nossos funcionários, e às vezes a gente não pratica isso com nós mesmas, né? Então seja gentil com você no momento Tem um onde espelho, você não está bem, aonde você não está legal, e também, né, saiba reconhecer quando é mérito seu, né? Receba os elogios, enfim, mas eu acho que é gentileza em primeiro lugar com a gente. Eu acho que o que muda realmente da mulher e um empreendedor de sucesso é realmente o que ele transborda e o que ele tem de energia para entregar para os outros, para o negócio que ele quer, a obstinação que ele tem. E eu acho que no caso das mulheres, quando a gente resolve que vai fazer uma coisa, não há quem tire da cabeça. Então, a dica que eu posso deixar é decida. Independente da condição, decida e vá. Como bem disseram todas, as condições vêm depois no meio do caminho. O aprendizado, a casca de ferida você vai criar no caminho, mas decida. É progresso e ordem. Primeiro a gente progride, primeiro a gente faz, depois a gente coloca a ordem. Exato. É isso aí. E vai colocando ordem do jeito que dá e equilibra o prato do jeito que dá. Muito bom. Exatamente. Obrigada, menina. Ai, obrigada, Obrigado. gente. Bom. Foi uma delícia.